Vamos recomeçar aqui o nosso trabalho de hoje. Nós estamos no estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, distinção entre bons e maus espíritos. Nós estamos no item 265. Fazendo uma recapitulação do 264, nós estávamos falando agora sobre a manifestação dos bons espíritos, a forma de nós identificarmos o caráter de cada uma dessas manifestações. E aqui na 264, recapitulando, Kardec coloca que a bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer coisas boas, concluiremos que tudo o que na linguagem dos espíritos denote falta de bondade e afabilidade não pode provir de um espírito bom. Então aqui nós temos muitos casos em que os espíritos se manifestam para trazer comunicações ou mensagens que são edificantes para um grupo específico de um centro espírita, ou mesmo para a comunidade espírita de modo geral, desses textos que são divulgados com maior amplitude. Nós temos também muitas vezes os espíritos trazendo comunicações de repreensão, de chamar a atenção de acordo com a situação que aconteça junto a determinado grupo. Mas mesmo assim essa repreensão e essa chamada de atenção é sempre feita de uma forma muito construtiva, de uma forma muito produtiva, para que continue se mantendo uma relação saudável e amistosa entre o espírito e o grupo. Não é aquele espírito orgulhoso, aquele espírito que solta ali os seus sentimentos de animosidade sobre o grupo, depois vira as costas e vai embora. Quanto mais evoluído o espírito é, e mais envolvido com determinada atividade, mais carinho e mais respeito ele também tem pelo grupo, apesar das dificuldades e das falhas. Na questão 265, um bom dia pessoal que chegou, 265, Kardec começa dizendo para nós aqui que a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Aqui já é uma condição bastante comum que nós temos hoje aqui no nosso dia a dia, na nossa sociedade, onde nós vemos, infelizmente, que aqueles indivíduos que demonstram um intelecto mais desenvolvido, ele se mostra muitas vezes muito mais problemático de lidar do que um espírito que demonstra simplicidade no seu conhecimento. Isso porque, para nós, a prova da inteligência, a prova do intelecto, é uma prova muito difícil que nós nem sempre conseguimos vencer. Isso porque ela exalta o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa superioridade, a autossuficiência. Então os indivíduos que demonstram grande intelecto, normalmente eles submetem aqueles que se apresentam numa condição inferior, submetem a uma situação de constrangimento, de domínio. Então, o que acontece aqui no mundo físico também acontece no mundo espiritual. Isso, naturalmente, nós estamos falando de um modo geral, e felizmente nós temos muitas exceções. Pessoas que trazem grande conhecimento, são pessoas muito amáveis, muito pacientes e tolerantes com aqueles que não acompanham a sua evolução. Mas, de um modo geral, infelizmente, nós ainda nos deparamos com situações dessa natureza. E no mundo espiritual, então, como eu comentei, não é diferente, porque muitos espíritos se manifestam demonstrando um ar de superioridade, porque conhecem, porque sabem, porque conseguem ver o mundo de uma forma diferente dos encarnados, e então, motivados por esse orgulho e por essa vaidade, eles acabam se manifestando, trazendo as suas opiniões pessoais, muitas vezes, e na maioria das vezes, influenciados por suas crenças relacionadas com o mundo físico. Então ele pode chegar no mundo espiritual
levando um conhecimento científico, levando um conhecimento político, um conhecimento doutrinário, religioso, seja lá de qual forma for. E aí então, pelo fato dele ter esse orgulho já natural da sua personalidade, ele quer então impor e fazer com que as pessoas aceitem aquilo que ele deseja transmitir. E isso sem respeitar qualquer limitação, sem respeitar o direito que as pessoas têm muitas vezes de duvidar daquilo que ele está transmitindo. Então ele traz a sua ideia, traz a sua palavra e deve ser aceita pelo grupo sem nenhum tipo de questionamento. Se houver um questionamento, o espírito então acaba ficando contra o grupo, trazendo ali caracteres de uma personalidade que tem um orgulho ferido e tudo mais. Então, nós temos essa situação. Porém, lembrando o Herculano Pires, que fez a tradução dessa obra, e traz para nós aqui um comentário, ele lembra o seguinte, que nós devemos ter muita atenção para essa advertência, porque isso não constitui uma regra. Certas pessoas entendem, estudando esse trecho, que só devemos crer nos espíritos ignorantes ou que fazem passar por tal. E isso é de um extremo a outro. Os espíritos realmente elevados são inteligentes e bons, realizam ao mesmo tempo a evolução intelectual e moral, como se depreende da própria regra de identificação de sua elevação pela sua linguagem. Então o fato de nós termos aqui indivíduos, espíritos, que de alguma forma trazem sinais de superioridade, trazem sinais de grande conhecimento, a forma como eles trazem isso, a forma como tratam desse assunto, dos assuntos que são pertinentes a algumas situações, o conjunto daquilo que eles abordam, porque na maioria das vezes um espírito vem, traz uma comunicação e depois dessa comunicação ele acaba não se manifestando mais e aquela mensagem que ele traz acaba ficando com aquele rótulo de verdade, Ele trouxe uma vez, ele falou e foi embora, então aquilo que ele trouxe é inquestionável. E na verdade Kardec ele é bastante prudente nesse sentido, como qualquer relacionamento humano que nós temos, como já comentamos sobre isso, para que você possa conhecer o caráter de uma pessoa é necessário que você vá se relacionando com ela com o passar do tempo, conhecendo as particularidades da sua personalidade, do seu caráter, do seu conhecimento, a demonstração de sua conduta, e aí então nós temos condições de formar o conjunto, através desse conjunto, formarmos o perfil daquela pessoa e saber se ela tem credibilidade ou não. A mesma coisa acontece então com os espíritos. Então o espírito vem, traz uma carta muito bem escrita, com um português assim, irretocável, uma linguagem sofisticada, algumas ideias que muitas vezes trazem conceitos verdadeiros, principalmente no que diz respeito ao Evangelho, mas no meio dela ele insere algumas frases, algumas ideias que podem ser contraditórias. E isso acaba confundindo o leitor, o grupo que estuda aquela mensagem. Então nós devemos ter um cuidado especial nesse sentido de aceitar aquela mensagem como uma boa contribuição, analisar aquilo que for positivo e estudar com muito cuidado aquilo que for contraditório dentro dos princípios doutrinários. E o que Kardec chama atenção é que naquela época em que a doutrina espírita estava naquele processo de desenvolvimento, muitos grupos trabalhavam quase que de uma forma intuitiva, não era de uma forma preparada. Hoje nós temos uma grande maioria dos centros espíritas trabalhando com grupos de desenvolvimento, grupos de estudos. Nós temos ali uma quantidade incontável de obras que tratam de mediunidade, mas naquela época de Kardec era tudo feito meio que no automático. O espírito se manifestava através do médium, trazia sua mensagem, e a partir dali depois ele ia embora. E aí então o grupo ficava, olha, isso que ele falou é uma novidade, isso nós não conhecíamos. Só que para nós hoje, que estamos aqui no século XXI, nós temos muitas referências, muitos estudos, muitos estudiosos que trazem para nós um conhecimento bastante profundo sobre o mundo espiritual, sobre essas novidades que para nós podem ser confusas. Então, na dúvida, a gente vai num livro, numa palestra, faz uma pesquisa num artigo, num site que seja confiável, um articulista também que seja confiável, um autor, e a gente então procura os detalhes daquela informação para formarmos uma opinião. Mas na época de Kardec não era assim. Estava tudo no processo de formação.
Então a gente lembra, por exemplo, do Livro dos Médiuns, foi publicado em 61 ou 62, eu não me recordo exatamente, mas antes disso, muitos grupos já começavam, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, a formar grupos, a permitir a manifestação de espíritos através da mediunidade. E aí então, quando eles recebiam aquela mensagem, eles não tinham qualquer referência de comparação. A mesma coisa acontece hoje também, né, com os centros espíritas que não são preparados para essa comunicação, então eles são praticamente dirigidos pelos espíritos, dirigidos por essas manifestações, sem qualquer critério de avaliação. E esse é o cuidado que Kardec já colocava naquela época, sabendo exatamente porque ele mesmo, né, embora ele não tenha falado isso de uma forma muito clara para nós, ele mesmo deve ter passado por essa experiência de ter recebido comunicação de espíritos que traziam informações, e essas informações então eram submetidas a uma avaliação, tendo como referência o seu próprio bom senso, e aí então ele aceitava algumas informações, descartava outras, submetia à avaliação dos espíritos que eram orientadores do seu trabalho, lá na elaboração da codificação, e aí então tudo era submetido, nada era aceito simplesmente porque vinha com uma escrita bonita, com letra bonita, ou porque com uma fala bonita. Tudo era avaliado detalhadamente. Mariana colocou, né, mas ele procurava a conformação junto a outros médiuns. Sim, né, o trabalho principal que a gente coloca, porque vamos dizer assim, que a base da doutrina espírita, sem dúvida, ela foi estabelecida a partir do controle universal dos ensinos dos espíritos, que é exatamente aquele controle de vários outros médiuns. Mas muitas outras informações ele simplesmente submetia aos espíritos orientadores ou mesmo à avaliação do próprio grupo. Porque nem tudo era assim. Kardec não vivia na dependência das informações paralelas de outros grupos para confirmar, menos que fosse algo doutrinário, algo que fosse muito importante, ele fazia essa submissão. Mas do contrário, era algo muito demoroso. Então era muito mais fácil, por exemplo, a gente já viu muito isso. Se você pegar, por exemplo, Mariana, o livro O Céu e o Inferno, você vai ver que muitos espíritos que se comunicavam naquelas entrevistas que ele dava, principalmente aqueles espíritos que já estavam numa escala assim abaixo de evolução, porque nós temos ali os espíritos felizes, os espíritos medianos, a partir dali nós temos espíritos sofredores, endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres e tudo mais. Nesse caso, fazia uma entrevista com o espírito trazia uma informação, e aí embaixo tinha a opinião, por exemplo, de São Luís, que era aquele que estava muito mais próximo nesse caso. Então ele não precisava, num caso como esse, submeter isso a uma avaliação de consenso geral. Bastava que ele tivesse uma orientação dos mentores do trabalho, que já era suficiente. Então a gente fica imaginando que Kardec era assim, tudo que ele fazia, ele ficava mandando e-mail para todo mundo, né? Como se tivesse e-mail naquela época. Imaginemos uma carta que era levada de carroça, uma carta que era levada de navio, para chegar num grupo mediúnico, para alguém responder, para depois mandar de volta. Com o dinamismo que tinha naquela época, ele ia acabar, né, provavelmente no século XX, se ele conseguisse sobreviver até lá. Mas nesse caso, então, se era algo que era pertinente a uma informação específica, então ele fazia uma avaliação, colocava ali a observação dos espíritos e dava continuidade. Agora, quando se falava em base doutrinária, algo que realmente necessitava desse consenso, certamente ele submetia essas informações. Basta para a gente ter uma ideia, né, para decepção de muitos, que quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, que muitos consideram como se fosse a Bíblia do Espiritismo, que ela não pode ser tocada, não pode ser discutida, não pode ser contestada, nós temos, por exemplo, quando se fala dos elementais, nós temos ali um trecho que Kardec coloca, falando sobre esses espíritos vinculados da natureza, é um trecho de uma entrevista que ele fez na Revista Espírita, O Espírito das Flores. E aí então ele pegou um trecho da entrevista, publicou no Livro dos Espíritos, e a gente não vê consenso, ele simplesmente vê ali a orientação dos espíritos para poder confirmar aquela informação. Então nem tudo ele submetia a esse consenso. Isso que é importante a gente lembrar. A seriedade do trabalho dele era, sim, ele tinha auxílio de outros grupos mediúnicos, mas também ele tinha ali o seu próprio bom senso, que era exatamente aquilo que era o grande valor que ele tinha, né, dentro da obra doutrinária que foi construída. Então, a mesma coisa acontece nos tempos de hoje também. Muitos trabalhos são organizados com orientação, com bom senso, mas sem necessariamente ficar perguntando para outros grupos. Embora fosse interessante, né, esse tipo de trabalho para poder confirmar, principalmente algumas informações que hoje são bastante polêmicas, né, vamos dizer assim. Mas vamos em frente. Geralmente, o que Kardec colocando para nós aqui no Livro dos Médiuns, se pensa que interrogando o espírito de um homem que foi sábio na Terra, em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico, e não obstante nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios
tanto quanto outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito do sistema. Pode assim acontecer que, influenciado pelas ideias que alimentaram em vida e que lhe deram a glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não damos esse princípio como regra, longe disso. Advertimos apenas que isso acontece e que, por conseguinte, sua sabedoria humana nem sempre é uma garantia de sua infalibilidade como espíritos. Aqui a gente pode pegar vários exemplos, né? Vamos imaginar que nós temos um espírito que viveu, por exemplo, na Igreja Católica, um religioso fervoroso, um religioso devotado, uma pessoa muito generosa, muito bondosa, e aí então ela desencarna e, num trabalho mediúnico, ela se manifesta, há pouco tempo depois da sua desencarnação. Apesar de toda a sua bondade, de toda a sua generosidade, de toda a sua espiritualização, os conceitos católicos ainda estão muito presentes na mente dela. Daí então que quando ela for falar alguma coisa sobre o mundo espiritual, apesar de todas as novidades, dela se ver como viva, de se ver no mundo espiritual interagindo com outros espíritos, tendo conhecimento sobre a imortalidade do espírito de uma forma diferente como tinha antes, alguns conceitos ainda continuam próximos. Basta ver, por exemplo, que o espírito vai dizer assim, olha, nós somos espíritos que estamos reencarnando durante muito tempo. Somos espíritos imortais, e na despedida ele diz assim, que Nossa Senhora abençoe a todos. Esse Nossa Senhora significa o quê? O conceito católico da adoração à Mãe de Jesus como sendo uma santa, que não condiz, por exemplo, com a natureza dos espíritos, que todo mundo é igual de acordo com sua evolução, sem qualquer título religioso, sem qualquer tipo de privilégio, dentro desse novo universo descoberto. Então é muito comum espíritos que trazem ainda conceitos principalmente religiosos, que viveu quando estavam encarnados, e quando chegam no mundo espiritual eles absorvem novos conhecimentos, mas continuam muito ligados às tradições, aos rituais, às práticas, às crenças de suas religiões. Mas até hoje tem espírito encarnado que continua assim. Sim, mas é natural, né, Mariana? Porque quando se fala sobre influência religiosa, principalmente aqueles espíritas que migraram de outras religiões, que vieram de outras religiões e começaram a viver a doutrina espírita, eles estão muito ligados ainda. E eu não vejo nada de mal nisso, só vejo que é importante que nós estudemos para não tornarmos isso uma verdade, né? Que nós aceitemos isso como uma prática do hábito que a pessoa tem, mas não vejamos isso como sendo uma ofensa, alguma coisa gritante, né? Porque realmente isso acontece muitas vezes. Então, entendamos isso como sendo muito mais um resquício das tradições religiosas que aquela pessoa tinha do que como algo que ela considera como uma verdade absoluta. É um respeito que a pessoa tem. A gente passa, por exemplo, a vida toda numa religião respeitando as suas entidades, respeitando a sua estrutura, os seus dogmas e tudo mais, e não é de uma hora para outra que a gente vai se livrar disso. E se esse dogma existe na mente daquela pessoa, no coração dela, mas mesmo assim ela consegue, ou apesar disso, ela mantém aí a sua dignidade, a sua moralidade, os seus valores, isso não traz nada de negativo. Agora, quando, esse é um detalhe importante, quando nós recebemos uma comunicação que tem o objetivo de instrução, e nessa instrução os espíritos manifestam esses resquícios de suas crenças pessoais quando estavam encarnados, aí já é uma outra história. Porque se você vai instruir, é importante que aquela instrução seja legítima, seja sólida e seja verdadeira, e não seja ali influenciada pelas crenças pessoais de um espírito. Agora, no relacionamento que nós temos nos centros espíritas, isso vai acontecer. Tem pessoas que têm assim um louvor muito especial por Jesus, outros que fazem uma prece à Nossa Senhora, como já aconteceu aqui no nosso grupo também, e eu não vejo isso como nenhum problema. Apenas respeitemos a crença daquela pessoa, elevemos o nosso pensamento e entremos em sintonia com o mundo espiritual. Não vejamos isso como uma ofensa ou como algo absurdo, né, que infelizmente acaba havendo hoje. Então o nosso radicalismo diante dessas manifestações acaba sendo muito mais nocivo do que a manifestação da crença daquela pessoa. Então, pelo fato de nós não aceitarmos e rejeitarmos, nos tornamos muito mais agressivos nesse sentido, né?
Mas acha que se fizer isso numa reunião pública não tem problema? Sim. Nesse caso, quando é uma palestra pública, quando é alguém, por exemplo, que foi preparado para fazer uma instrução no centro espírita, ele deve ser orientado para isso. Tá? Então, nesses casos, a casa espírita, a estrutura, o seu grupo de trabalhadores deve ser muito bem orientado nesse sentido. Tá? Agora, se é uma manifestação pessoal de alguém que tem ali, se acaba de fazer uma prece, você olha para o lado e tem alguém que faz o sinal da cruz, por exemplo, isso é uma coisa dele. Mas a partir do momento em que você se coloca numa posição de instrução, aí então você tem que ter base doutrinária para fazer isso. Tá? Isso é fundamental. Porque do contrário você acaba transmitindo uma ideia equivocada daquilo que o Espiritismo está trazendo. Tá? Vamos lá então. Continua aqui para nós. Tá. 266. Submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Então, todas as vezes que há uma manifestação de um espírito a título de instrução, nós não temos necessidade, por exemplo, no caso de uma reunião mediúnica, de atendimento aos espíritos sofredores, aí vem o espírito e começa a falar sobre suas crenças pessoais. Nós não temos necessidade de entrar num debate teológico com o espírito se ele está ali para ser assistido nas suas necessidades. Porque às vezes o espírito vem sofrendo, aí ele começa a falar das crenças pessoais dele, aí o orientador do trabalho, ou os médiuns, começam a dizer, mas isso que você está dizendo é mentira. Isso que você está dizendo é uma crença da sua religião que não existe. O espírito foi lá para ser atendido em sofrimento, não foi para entrar em debate teológico. Né? Então essa é uma diferença. Se você trabalha num grupo de desobsessão, se você trabalha num grupo de assistência espiritual, você tem que ter uma conduta visando o sofrimento do espírito. Se você trabalha num grupo que recebe uma orientação, uma instrução do mundo espiritual, aí já é outra história. E é por isso que nós falamos, a partir do momento que você está numa posição de difundir princípios doutrinários, esses princípios doutrinários devem ser legítimos. E aí então, conversa-se com o grupo, conversa-se com o espírito, para poder colocar limpo, vamos dizer assim, essas ideias, para saber exatamente o que o espírito espera trazer com essas informações. O Júnior colocou, tem alguns que chamam Violetas na Janela, por exemplo, de romance de laptop, né, por achar o espiritismo só vale pelos livros de Kardec. Né? É uma questão, né, Júnior? Muitos os romances, o objetivo do romance é chamar a atenção das pessoas para a realidade do mundo espiritual. Certamente muitos desses romances acabam entrando em contradição com aquilo que a doutrina espírita traz na sua codificação, pelo fato deles relatarem a história de determinados espíritos. Vamos supor que eu desencarnasse agora aqui, eu dei um soluço, puf, infartei. Fui para o mundo espiritual. Aí então eu quero escrever um livro, eu escolho aqui um médium, né? Eu escolho um médium aqui do nosso grupo, e aí então eu começo a contar a minha história. E aí depois que todo mundo começar a ler, vai dizer assim, nossa, mas como ele está errado naquilo que ele falou. Posso estar errado, mas eu falei naquilo que eu acredito. É por isso que quando a gente faz um romance, algo que traz uma opinião pessoal do espírito, a gente tem que considerar que ele está dando a opinião dele. Ele não tem a intenção de doutrinar ninguém, de contradizer Kardec. Muitas vezes ele nem conhece aquilo que Kardec está fazendo. Ele fez um estudo básico da doutrina, tem a boa vontade de trazer a sua realidade, de trazer o seu depoimento, e ele é assim, ferozmente atacado, né, dizendo que não é uma obra doutrinária, mas não é mesmo, é um relato que ele trouxe. É como se eu fosse viajar para um outro país, depois eu voltasse e contasse para vocês tudo aquilo que eu encontrei nesse outro país. Não significa que eu seja um especialista, não significa que eu seja um nativo, eu apenas contei aquilo que eu vivi, que para vocês pode ser uma curiosidade. Para quem não conhece nada daquilo que eu vi naquele país, sem nenhum problema. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver a Silvia, que mora na Alemanha. De repente a Silvia começa a falar sobre tudo aquilo que ela pensa da Alemanha. De repente vem um alemão e fala assim, não, isso que ela falou não é bem assim. Todo direito, ela não é nativa do lugar, ela não nasceu naquele lugar. Então isso que a gente tem que lembrar, a mesma coisa acontece também com os espíritos. Então, ao ler uma informação, a gente tem que entender que aquilo vem da posição dele, do ponto de vista dele. Embora ele seja assessorado por muitos espíritos, embora ele receba ali o apoio, o amparo, a orientação também e tudo mais, mas muitas vezes ela não é completa.
Então nós analisamos, entendemos que aquele equívoco que foi cometido, desde que não seja nada intencional, né, porque a gente vai perceber, como Kardec coloca, aquilo que pode ser colocado, por exemplo, um espírito que é mistificador. Então ele vem com todo aquele doce na sua comunicação, ele traz para nós, por exemplo, né, informações cheias de floreios, cheio de romantismo, e de repente no meio disso ele começa, né, de uma forma subliminar, trazendo ali conceitos que vão trazer medo, dúvida, equívocos, vai distanciá-lo do caminho do estudo mais adequado. Então isso é feito de propósito. A gente já fala sobre espíritos mistificadores, espíritos que têm um caráter duvidoso. Mas aquele espírito que traz de boa vontade e erra com boa vontade, apesar da boa vontade, merece toda a nossa tolerância, merece toda a nossa aceitação, né? Continuando aqui para nós. Repetimos, nesse caso, né, sobre o uso da lógica e o uso do bom senso, repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. E aqui então Herculano Pires traz uma outra observação. Ele diz assim: não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Esta confiança de Kardec na análise racional das comunicações é acertada, mas depende do critério seguro de quem analisa. Por isso mesmo é conveniente fazer a análise em conjunto e recorrer, em caso de dúvida, a outras pessoas de reconhecido bom senso. O espírito farsante pode influir sobre o indivíduo e sobre seu grupo, o que tem ocorrido com frequência em virtude da vaidade, da pretensão ou do misticismo dominante. Comunicações avulsas e até obras mediúnicas alentadas, evidentemente falsas, têm sido publicadas, aceitas e até mesmo defendidas por grupos e instituições diversas. Então eu lembro que quando se fala nesse trecho sobre dúvidas que acabam pairando sobre determinadas comunicações, eu me lembro da dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium que tem, né, um reconhecimento claro do meio espírita, pelo seu trabalho, pela sua obra, pelo seu conhecimento doutrinário, né, e pela sua mediunidade. Então, quando ela psicografou, através do espírito Camilo Castelo Branco, o livro Memória de um Suicida, ela ficou com muito receio de publicar. E aí então ela submeteu à avaliação da Federação Espírita Brasileira. A Federação recusou o livro. Ela então deixou guardado por quase 20 anos, para depois publicar o livro novamente, com orientações de Leon Denis, que foi um espírito que fez uma avaliação doutrinária do livro, fez ali os ajustes e tudo mais, para depois ser publicado. Então o médium que tem esse cuidado, quando começa então a observar aquilo que recebe, a mesma coisa aconteceu com o próprio Chico Xavier, quando ele recebeu de André Luiz o livro Nosso Lar, ele disse assim: olha, desculpa, mas eu não posso publicar isso. Isso que está escrito aqui é uma coisa que eu nunca vi. E aí então Emmanuel, através da emancipação, apresentou a ele tudo aquilo que estava sendo descrito no livro, conhecendo as estruturas do plano espiritual e tudo mais. E aí então ele falou: bom, agora que eu vi, que eu acredito, então eu aceito agora fazer esse trabalho. Porque realmente quando você olha alguma coisa que você não conhece, e você pelo calor da emoção, pela aquele sentido, né, porque nós somos pessoas que gostamos muito de novidades. Então se surge uma novidade, a gente corre para contar para ser o primeiro. Ser médium não é diferente. Um espírito vem e conta para você uma novidade. Olha, eu vou te contar uma novidade do plano espiritual que ninguém sabe. De repente ele quer colocar aquela manchete, né? Tal coisa acontece no plano espiritual. Quem foi o médium? Eu fui. E aí a gente já vê o orgulho e a vaidade. Principalmente quando espíritos começam a ser influenciados, quando médiums começam a ser influenciados naquele sentido da fascinação. Na fascinação, o médium se acha o mais especial, o espírito dele é infalível, tudo aquilo que ele traz é verdadeiro, e de repente traz um livro que traz grandes revelações. É exatamente, Júnior, é por aí mesmo. O que acontece no nosso dia a dia acontece em qualquer lugar. Acontece no centro espírita, se médiums despreparados tiverem contato com essas informações, e assim a coisa vai. O que vale é você espalhar a notícia, depois você corrige. A manchete é o principal, aí você corrige depois no rodapé da última página. É o orgulho, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade é que nos move nesse sentido. Por isso, então, mais uma vez, Kardec coloca, né, que essa questão da lógica e do bom senso, nem sempre, né, esse é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa.
Os bons espíritos jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim e nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadi-los, porque têm tudo a perder. E por essa mesma atitude provam o que são. Então, o espírito que tem ali um caráter muito mais humano do que espiritual, vamos dizer assim, movido pelas emoções, pelos valores ainda materialistas, egoístas, valores inferiores e tudo mais, esse espírito, que ao trazer uma comunicação, ele quer ser aceito. Então ele tem aquela vontade de contar essa novidade, ele tem vontade de se autopromover. E aí então ele vai escolher o médium, vai trazer aquela comunicação, se por acaso ele for ignorado ou for questionado, ele simplesmente vai procurar outro médium. Porque o que vale para ele é o sucesso. E isso acontece com todos nós. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Vamos então aqui às orientações de São Luís sobre essa questão. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar aos estudos, a de pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes, a de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Só para a gente ter uma ideia, antes de começar aqui com o item 267, é mais ou menos aquilo que nós, né? Mariana perguntou aqui se São Luís era... Na verdade, Mariana, São Luís ele foi um rei da França, que viveu ali no século XVI, século XVII, e ele acabou sendo canonizado pela igreja. Então ele é chamado de São Luís porque ele era um rei, o rei Luís da França, que virou um santo. E esse rei, como esse espírito, começou a se manifestar então nas reuniões mediúnicas, junto com outros espíritos, além de Erasto, por exemplo, que era, digamos assim, um discípulo de Paulo de Tarso, na época da evangelização do cristianismo primitivo. Esses e outros espíritos começaram então a se manifestar. A gente pode ver isso claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, lendo naquela parte das instruções dos espíritos, porque a gente pega um capítulo, por exemplo, do Evangelho, tem ali um trecho do Evangelho, Kardec faz ali uma dissertação a respeito daquela questão, depois ele coloca as instruções dos espíritos a respeito daquele tema. E nessas instruções os espíritos costumam então assinar. Verificando a assinatura de todos os espíritos que se manifestaram, a gente vê então São Luís, Erasto, Fénelon, Cáritas, bom, então são tantos espíritos que tem lá, depois vocês vão verificar. E o interessante foi que daqueles espíritos que trouxeram essa comunicação, alguns se aproximaram mais de Kardec para trabalhar com ele no desenvolvimento desse trabalho. Eles não trouxeram apenas uma comunicação. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que Joana de Ângeles e Emmanuel também participaram com uma ou duas comunicações no Evangelho, né? Então, esses espíritos participaram desse trabalho, enquanto que a coordenação propriamente dita ficou então com o Espírito Verdade, que Kardec entende como sendo Jesus, mas embora esse seja um tema bastante discutido dentro do meio espírita, mas sob a coordenação de espíritos de alto quilate evolutivo, vamos dizer assim, e mais próximo de Kardec, Espírito São Luís, que estava sempre muito próximo a ele, né? Pois é, esse Espírito Verdade, para alguns, Espírito Verdade significa uma coletividade. Para outros, Espírito Verdade é a própria verdade como era Jesus. Então Jesus era o Espírito Verdade para um e para outro. Mas isso aí acaba... vamos dizer assim que esses espíritos faziam parte desse grupo que auxiliariam nesse desenvolvimento. Então, para não ficarmos discutindo o sexo dos anjos, se era o Espírito Verdade Jesus, se Espírito Verdade era uma coletividade, isso aí depois a gente deixa para aqueles que gostam de se aprofundar nessas histórias, né? Mas quando a gente estudar na segunda parte do livro Obras Póstumas, a gente vai conhecer um pouquinho mais como Kardec se aproximou da doutrina espírita, como ele entendeu a sua missão, como os espíritos começaram a se apresentar para ele. A gente vai conhecer todos esses detalhes no estudo do Obras Póstumas. Então, só para a gente ter uma ideia daquilo que Kardec tem comentado sobre analisar, avaliar, né, como foi colocado aqui, né, por mais confiança que vos inspirem, há uma recomendação que nunca seria demais repetir,
que é a de pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. Isso vale também para os nossos estudos. Aqui, por exemplo, eu tenho a facilidade de passar para vocês as minhas ideias, a minha visão a respeito da doutrina espírita, mas isso não significa que aquilo que eu estou dizendo para vocês é uma verdade absoluta, pelo contrário. Nós fazemos parte de um grupo de estudo, eu coloco para vocês a minha opinião, baseado naquilo que eu já li, naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu consegui compreender, mas muitas vezes pode ser uma opinião equivocada. E aí então alguém pode dizer, olha, desculpa, mas eu não concordo, porque em tal lugar está dito isso, não é simplesmente discordar por discordar, mas é discordar apresentando uma outra visão. Aí a gente vai analisar o estudo e tudo mais. Agora, se por acaso eu fosse aquele orgulhoso, eu diria, não, você está errado, eu estou certo. Então, assim, esse estudo que nós fazemos aqui, numa palestra espírita que vocês escutem ou assistam, num grupo de estudos no centro espírita de vocês, numa obra que vocês leiam, tudo deve ser submetido a essa análise. E esse espírito investigativo deve fazer parte de todo o espírito, todo estudante espírita, porque para que a gente simplesmente não aceite uma informação como sendo um dogma. Porque até mesmo se nós pegarmos trechos daquilo que eu falo para vocês, esse trecho que eu acabei de ler, eu trouxe para vocês uma opinião daquilo que eu entendo e dos exemplos que eu tenho condições de passar para vocês. Mas se nós colocarmos mais 10 outras pessoas que fazem estudos ou que estudaram muito mais, eles vão dar também outros pontos de vista. Mas o importante é que todos os pontos de vista se encontrem, né, no mesmo lugar, para que não tenhamos ali caminhos diferentes. Porque se houver caminho diferente, aí sim a coisa deve ser discutida. Por que eu penso de um jeito e o seu jeito de pensar é outro? Por que pensando desse jeito eu vou para essa direção e o seu modo de pensar vai para outra? Qual das duas são as corretas? Aí então nós dois, né, os dois caminhos não conseguindo chegar no consenso, vamos submeter a outras opiniões, para que a gente possa formar uma opinião completa. E juntar exatamente aquilo que é o mais coerente. Porque a gente tem esse sentimento, né, de que, não, eu não aceito, então eu não gosto, eu não participo. Se por acaso o espírito, eu li num livro que fala tal coisa, eu não concordo, eu viro a cara, viro as costas. Isso é bastante comum. E é bastante natural, né, para as nossas características morais desse momento, né? Então a gente se sente muito ofendido quando a nossa opinião é contrariada. Mas como Kardec coloca, ele fala isso no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim, se você não concorda com o Espiritismo, tudo bem, só me apresente alguma coisa que seja mais coerente. Então ele não nega a possibilidade de alguém apresentar uma nova informação que ele não tenha recebido, mas que essa informação seja muito bem embasada, que não seja uma questão de crendice ou de dogma. Ah, eu não acredito porque está escrito lá. Então vamos analisar o que está escrito lá. E Kardec não tinha esse problema de pegar um livro, por exemplo, e dizer que ele estava certo ou estava errado. A mente dele aberta deve ser um exemplo para todos nós. Então a mesma coisa que acontece nesses nossos estudos, nesses nossos debates, de aceitarmos uma ideia, ou de ver que uma ideia não está bem coerente com aquilo que a gente pensa e tudo mais, deve ser feita principalmente com aquilo que os espíritos trazem. Porque normalmente aquilo que eles trazem vem a título de revelação. Porque falar daquilo que a gente sabe é muito fácil. Agora muitas vezes trazem ideias, situações que nós não concordamos. A gente nunca leu em nada, nunca viu nada, nunca ouviu falar, de repente o espírito traz uma notícia bombástica. Tal coisa acontece no mundo espiritual ou tal situação existe no mundo espiritual. Alto lá, vamos analisar para ver se é isso mesmo. Então é por esse caminho que a gente tem que pensar. Minhosa, beijo, querida. Deixa eu ver, que ele deu prova disso quando na segunda edição do Livro dos Espíritos fez modificações em relação a Darwin. Sim, e continuou evoluindo também, porque aquilo que ele trouxe, né, saudade, querida, porque aquilo que ele trouxe, na verdade, a título de informação, sobre aquele início do trabalho que ele desenvolveu, é como eu sempre falo para vocês, né? No início ele trouxe 512 perguntas. Dessas 512 perguntas, se tornou 1019. Se ele tivesse uma terceira edição, se ele tivesse tempo de fazer uma terceira edição, nós poderíamos ver ali 2.000, 3.000 perguntas sem nenhum problema. Porque ele ia aprofundando, ele ia analisando e tudo mais para chegar a essa conclusão. Então nós temos que ter esse mesmo espírito também investigativo, não simplesmente aceitarmos por aceitar. Vamos continuando aqui. Ele coloca para nós aqui na 267 alguns critérios importantes para reconhecer a qualidade dos espíritos, né, uma forma de fazer essa avaliação. Então, em 267 ele diz o seguinte: podemos resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios. Ele traz para nós aqui, deixa eu ver,
12, 15, 17, 21, 26 tópicos trazendo orientações sobre esse cuidado de identificarmos, né, o caráter dos espíritos que se comunicam. Então a gente vai aqui demorar alguns estudos para poder analisar cada uma dessas passagens, mas com paciência, com fé, a gente chega lá. Então, primeiro, ele diz o seguinte para nós: não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos, senão o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos com esse fim é absurda e não pode provir de espíritos superiores. Ou seja, se por acaso um espírito se manifestando, ele diz o seguinte, que você deve acreditar, porque aquilo que ele está dizendo é verdade, e você tem que confiar naquilo que ele está dizendo, tirando daqueles que são os responsáveis pela recepção e pela análise da mensagem, tirando desses indivíduos a liberdade de julgar o conteúdo daquela comunicação, alguma coisa deve ser questionada. Muitos espíritos usam essa linguagem, é muito interessante. Eles dizem assim: olha, essa informação que eu estou trazendo para você é uma verdade. Não se preocupe que muitas pessoas vão te criticar por isso. Mas esteja preparado, confie em nós, que nós estamos do seu lado. E aí então a comunicação chega, o indivíduo divulga isso, ou através de um artigo, ou através da própria comunicação, ou mesmo através de um livro que ele publicou, e aí então as pessoas começam a descer a lenha nele. De onde você tirou isso? Que isso é loucura, porque isso não está certo, isso contradiz o que está escrito na codificação e tal. E ele fala assim: não tem problema, o meu espírito amigo me avisou que isso ia acontecer. Então, na verdade, ele se priva do direito de fazer um julgamento claro, um julgamento honesto sobre aquele conteúdo, porque o espírito disse que ele deveria confiar. Vários livros foram publicados nessa leva de obras que nós consideramos obras espíritas. Você vai num shopping center, lá numa livraria de grande porte, e aí então você encontra aqueles imensos corredores, né, com uma placa em cima assim: livros espiritualistas. Aí você vai passando pelos corredores, olhando as prateleiras, uma capa mais bonita do que a outra, um título mais interessante do que o outro, e todo mundo vai comprando. E de repente você lê aquilo e fala: mas a que critério foi submetida essa obra para ser publicada com esse título de um livro psicografado trazendo orientações espíritas? E aí então o médium foi avisado pelo seu espírito dizendo: não se preocupe com as críticas, divulgue a si mesmo. E nós temos dois lados: grandes revelações, como foi o caso, por exemplo, de Chico Xavier, no começo, lá na década de 40, de 50, né, quando começou a publicar a obra A Vida no Mundo Espiritual, ele foi orientado a esse respeito, dizendo: se prepare porque você vai trazer uma grande revelação. E a mesma coisa aconteceu com Kardec. Pode divulgar e se prepare porque você vai ser atacado. Então existe aquela situação, né? Será que qual é a forma exata que nós vamos encontrar, a fórmula exata, para poder julgar uma orientação nesse sentido? É exatamente o método como ela foi produzida. No caso de Kardec, é inquestionável, pelo controle universal dos ensinos dos espíritos, pela comprovação, pela clareza das suas ideias, porque tudo aquilo que ele publicava nos seus livros era debatido na Revista Espírita, era exposto em suas orientações. O caso do Chico foi a mesma coisa. Daquilo que ele trouxe, outras obras foram publicadas depois, reafirmando aquelas mesmas orientações, apesar de hoje isso ainda ser tema de debate, falando assim diretamente, né, a respeito das colônias espirituais. Quando o Chico falou que tinha cidades no mundo espiritual, ele falou: alto lá, como é que eu vou divulgar isso daqui se ninguém nunca ouviu? E a questão é, agora nós temos que revelar isso. E aí então vieram outras ideias, né? Miriam colocou: na minha visão, Kardec sempre foi mais focado em divulgar a doutrina do que defendê-la, porque sempre foi criterioso, né? Nos debates, ele colocava isso na Revista Espírita, Miriam. Ele dizia assim: se alguém por acaso quiser travar algum debate teológico sobre isso, que seja de boa vontade, que seja de bom coração, que não tenha intenção simplesmente de bater boca por bater boca, porque ele dizia isso: eu não tenho tempo a perder com essas coisas. Então, debates certamente ele trazia, basta a gente ver os artigos, as cartas que ele publicava na Revista Espírita, os retornos que ele dava a esse respeito, mas certamente era isso, né? A preocupação dele era trazer essas orientações, trazer essas informações para que a gente pudesse começar a formar outros grupos para analisarmos essas questões. Então, nós temos ali dois pontos: aqueles que revelam de uma forma bombástica e são criticados,
e mesmo indo contra o bom senso geral, contra tudo aquilo que foi trazido pelas informações que já foram avaliadas, eles continuam com o pé firme dizendo: eu tenho que acreditar porque o meu espírito orientador disse que tem que ser assim. E isso acontece o tempo todo. A Miriam colocou ainda: e muitos estão preocupados em defender, mas divulgando, damos oportunidade das pessoas também aplicarem critérios de bom senso. É exatamente esse controle universal que Kardec desenvolveu naquela época, tinha esse objetivo de reafirmar aquelas orientações. A partir do momento em que nós divulgamos textos, estudos, obras, e outros grupos também fazem análise, nós conseguimos fazer, formar também ali um consenso geral. Só que o grande problema é que os grupos não se uniram ainda. Kardec vai falar sobre isso no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, quando ele fala sobre a distância que uma instituição se mantém da outra. Falava naquela época e é o que nós vemos hoje. O meu estudo, por exemplo, nos congressos que nós temos, qual é o objetivo dos congressos? O congresso, de uma forma geral, é você apresentar temas para ser debatido por uma comunidade. Um congresso de ciências, por exemplo, um congresso médico, é um profissional apresentando os seus estudos, as suas descobertas, de técnicas, de métodos, sei lá, qual foi a conquista que ele teve, submete isso à academia, à associação, à classe médica, e aí então os médicos vão analisar se aquilo tem coerência ou não. Dentro do meio espírita é diferente. Os congressos servem para palestras. A mesma palestra que você ouve no centro espírita de um bairro pequeno, você ouve com um estudioso, um palestrante famoso da doutrina espírita, falando a mesma coisa que todos os centros falam. Então, quer dizer, a ideia do congresso, que era exatamente apresentar esse consenso, apresentar essas novidades, apresentar esses temas novos para serem debatidos, isso não acontece mais. Nós perdemos o senso, o entendimento do que significa fazer um congresso. Congresso virou uma grande reunião espírita, apenas isso. Sendo que o objetivo seria exatamente outro. Eu comentei com vocês sobre um congresso médico espírita que nós tivemos há uns 2 meses, que foi, se eu não me engano, foi em João Pessoa, foi no Nordeste, eu não me recordo exatamente onde foi agora, e nós tivemos ali Congresso Médico Espírita e tal, o 12º, foi transmitido aqui pela Rádio Fraternidade, eu tive a oportunidade de acompanhar grande parte das palestras. Ali eu vi um congresso como há muito tempo eu não tinha visto. Eram profissionais da área médica que utilizavam o conhecimento doutrinário para aplicar no seu trabalho, para trazer técnicas do seu trabalho para poder fazer estudos na doutrina. E aí então as pessoas ficavam paradas porque eram coisas que elas nunca tinham ouvido falar. Um exemplo disso, como eu comentei com vocês, para não deixar ninguém curioso, quem estiver interessado, falar, por exemplo, sobre a capelania espírita nos hospitais. Para quem já ficou hospitalizado durante um tempo, já viu aqueles grupos de católicos, evangélicos, que visitam quartos e tal, falando sobre a religião deles, levando uma motivação, fortalecendo a fé das pessoas e tudo mais. Dentro da doutrina espírita não existe isso. E de repente nós tivemos 2 profissionais que aplicavam essa técnica, aplicavam esse método aqui em São Paulo e no interior de São Paulo também, visitando quartos de pacientes, entrando em consenso com outras religiões daquele hospital para fazer um trabalho ecumênico. E de repente a gente pensa assim, poxa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Espíritas voluntários em hospitais visitando pacientes nos seus quartos, respeitando suas religiões, suas crenças, suas convicções, mas era algo que nunca foi feito. E isso foi apresentado num congresso. Isso é novidade. Aí de repente você assiste um outro congresso para falar sobre vaidade. Para falar sobre vaidade você compra um livro na biblioteca e lê. Não tem problema nenhum. Então essa distância que existe entre as conquistas de cada grupo de estudo, as novidades e tudo mais, isso não é compartilhado. E não sendo compartilhado, nós não temos parâmetros para poder julgar exatamente qual é a profundidade daquela descoberta, qual é a profundidade daquele estudo que foi desenvolvido. Araci colocou, o espiritismo se fechou em uma religião como qualquer outra e cada vez mais aceita menos novas coisas, E infelizmente cada grupo espírita vê o outro quase como um rival, querendo conquistar mais adeptos, aquela coisa toda, Então a gente acaba, infelizmente, como a gente não sabe fazer de outra forma, por trazermos ainda essas raízes profundas, do nosso passado, a gente acaba fazendo a mesma coisa que já se fazia antigamente. Lamentavelmente, o que é uma pena. Então vamos lá, pessoal.
Como a gente colocou aqui, né, o bom senso é o ponto fundamental, e qualquer espírito que traga alguma orientação para tirar essa liberdade do julgamento daquele grupo espírita é um espírito que certamente deve ser questionado pela sua conduta. O item número 2, o segundo. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que nos dão. Bom, os espíritos, por estarem desencarnados, naturalmente e obviamente a gente não consegue acompanhar as suas ações no dia a dia, como a gente faz com as pessoas. Você convive, né? Eu já falei para vocês, insisto nisso, todas as vezes que vocês forem pensar em fazer qualquer análise de um espírito, analisem como se ele fosse um encarnado que estivesse convivendo com você. Ali você vai saber quem ele é. No seu dia a dia, na sua conduta, na demonstração das suas ações, no seu caráter, nos seus valores. Tudo isso é fundamental. É aí que você vai estabelecer uma amizade mais profunda, ou você vai simplesmente se distanciar porque não faz parte da sua, digamos, faixa vibratória. O espírito é a mesma coisa. Então, como você não tem condições de analisar o seu dia a dia, as suas atitudes, é no momento em que ele se manifesta, analisando, como foi colocado, os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. Tem algumas vezes que espíritos se manifestam em reuniões, trazendo aquelas informações com uma linguagem sofisticada, uma linguagem muito bem elaborada, palavras que são emocionantes, mas no final as pessoas saem angustiadas. Alguma coisa não bateu, alguma coisa não caiu bem, não encaixou. Alguma coisa que ele falou deixou as pessoas mais preocupadas do que estavam, uma preocupação que não era justificada dentro do trabalho que o grupo fazia. E aí então, se o espírito vem, provoca esse tipo de efeito negativo, claro que nós vamos ter espíritos que são orientadores de trabalho, que eles vão chegar para o grupo mediúnico e vão dizer assim, escuta, o que vocês querem fazer da vida? É esse tipo de trabalho que vocês querem fazer e tal? Dá aquela puxada de orelha, mas é uma puxada justificada. E é uma puxada amorosa, né? Uma puxada educativa. Não é simplesmente ali uma demonstração da sua ira, do seu descontentamento. Isso aí quem faz é encarnado. Isso aí quem faz é espírito do nosso nível. Então o espírito orientador ele vai chamar a atenção do grupo, mas vai chamar a atenção com justificativa. Agora tem outros espíritos que vêm com toda aquela docilidade, com aquela fala mansa, aquela fala mole e tal, e quando vai embora o grupo fica cheio de questionamento, cheio de dúvida. Muitas vezes questionando a sua própria capacidade. Poxa, o espírito falou aquilo, eu não me vejo nem mais com dignidade de trabalhar nesse grupo. Os espíritos superiores trazem a pessoa de volta, modificando o seu modo de pensar, reavivando nele a fé, a convicção, enquanto que outros espíritos atingem exatamente o moral do grupo. Abraço, Elcio. Bom dia, pessoal que chegou. E atingindo o moral do grupo, a gente pergunta, esse espírito está querendo muito mais afastar as pessoas do que simplesmente fazer com que elas se tornem muito mais próximas, se tornem muito mais unidas no desenvolvimento daquele trabalho. Então, mais uma vez, tudo que é mal, não pode, melhor aqui em cima, as ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. Cada palavra daquilo que ele fala tem um propósito sempre de promover a elevação e o crescimento do grupo. Nunca de diminuir, nunca de separar, nunca de quebrar. O terceiro, admitindo que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo que é mal não pode provir de um espírito bom. Pode parecer uma coisa óbvia, e é óbvia. Imagina, por exemplo, um espírito dando um conselho, e de repente no meio da brincadeira ele solta uma piadinha de mau gosto, solta ali uma palavra de baixo calão, uma expressão vulgar, um comentário destrutivo. E aí então no meio da piadinha, da brincadeira, né, porque espíritos, a gente sabe que como qualquer encarnado, tem estratégias, né, para transmitir uma ideia. Então algumas vezes assim, todo mundo gosta de ouvir palavrão, já ouviu isso? Basta você participar, por exemplo, vai numa peça de teatro, assistir a uma peça, e ali então está o humorista, né, porque é assim que ele se intitula, e aí então ele fala mal de todo mundo, fala palavrão, e todo mundo sai dando gargalhada, adora fazer isso, e de repente numa reunião mediúnica acontece a mesma coisa. O espírito começa a ficar engraçado, começa a ficar interessante, desperta o bom humor das pessoas, depois do fim da história ele está contando piadinha de sacanagem. E todo mundo acha engraçado.
Isso porque o grupo se afiniza com aquele tipo de pensamento. E naturalmente, se o grupo tem essa preferência, né? Sim, a mediunia, os médiuns são os responsáveis, Mariana, e é exatamente a isso que São Luís se refere. O médium responsável, o grupo é responsável de modo geral, os dirigentes são responsáveis. Então ele chama atenção para isso, que se cada vez que você for desenvolver um trabalho, esse trabalho começar a levantar essas dúvidas, é hora de parar e começar a discutir. Nós tivemos há pouco tempo, muitos de vocês acompanharam, o Alamar Regis, que vocês conhecem, né, pelos artigos, pelo trabalho e tudo mais, ele começou a divulgar algumas psicografias, né? Só um instantinho. Voltou meu som, né, pessoal? Beleza? Ok. Então, o Alamar Regis, ele começou a divulgar algumas psicografias que foram, na verdade não eram psicografias, né, eram transcrições de um trabalho de psicofonia que foi realizado no Centro Espírita daqui de São Paulo. Então, era um grupo, né, para quem não conhece a história, eu vou fazer um resumo aqui para a gente já concluir o nosso trabalho de hoje. Era um centro espírita, seguindo aquela metodologia rígida do trabalho, né? Todo mundo chega, faz ali aquela prece coletiva, faz o atendimento aos obsessores, aos espíritos sofredores, encerra e todo mundo vai embora. Certo dia veio um espírito, o nome dele era Alfredo, e aí então ele se apresentou ao grupo dizendo que era um trabalhador daquela casa. E alguns dos integrantes daquele grupo o reconheceram. Alfredo, que bom te ver por aqui, coisa e tal, né? Então ele começou a conversar de uma forma muito espontânea. Ele veio dizer assim, olha, eu só vim dizer para vocês aqui que tem muitos espíritos querendo conversar com vocês, mas vocês não aceitam a comunicação deles. Porque, né, começou a contar algumas histórias, né? Começou a brincar, porque, se eu não me engano, ele era palmeirense. Ele começou a brincar, então, não, porque eu continuo palmeirense, aquela coisa toda, e o grupo ficou descontraído. E tinha um senhor, o nome dele era João, que era um dos mais antigos da casa, com aquele semblante fechado, né? Você deve ter apertado o botão Ctrl, Mariana, tá? Porque o Ctrl, como o botão padrão do Paltalk, você ativa o microfone. Então quando você apertou o Ctrl para copiar alguma coisa, você pimba. Veio aqui para cima e já deu uma tijolada em mim. Mas faz parte, eu também já dei muita tijolada, né, Iosa? No começo a gente tijolava todo mundo. E aí então, nesse grupo, esse seu João, ele então era um daqueles detentores daquela bandeira da seriedade. Então era quando você fazia uma reunião mediúnica naquele grupo, era como se você estivesse fazendo um culto fúnebre. Então era aquele silêncio, ninguém falava nada. E esse espírito começou então a dizer para as pessoas, vocês precisam sorrir. Vocês precisam ser espontâneos para conversar com as pessoas. Vocês podem conversar, vocês não precisam ter essa cerimônia que vocês têm aqui, porque no dia a dia de vocês não fazem isso. Lá fora você fala, e aí, tudo jóia, como é que tá? Aqui vocês falam, como vai, meu caro irmão, boa noite e tal. Então vocês podem ser espontâneos. E aí então ele trouxe várias comunicações, né, levantando esse debate, abrindo mais espaços para conversar e tudo mais, e isso trouxe um certo racha no grupo. Esse racha se deu por quê? Porque algumas pessoas, as mais antigas principalmente, não aceitavam esse novo método de se conversar com os espíritos. Enquanto que a maioria do grupo aceitou isso, dizendo, poxa vida, a reunião ficou muito mais leve, ficou muito mais agradável. Eu, particularmente, acompanhando aquilo que foi trazido nessas mensagens, foram Ju, quantas mensagens aquele espírito Alfredo trouxe pelo Alamar? Foram umas 18, 19, você lembra? Aproveitando que você chegou, já estou te escalando já. Mais ou menos assim, algumas tantas comunicações. Então, assim, eu particularmente, analisando, eu gostei muito daquilo que o espírito trazia, porque a sua proposta era exatamente modificar o modo de pensar do grupo e não provocar uma desavença. Por outro lado, outras pessoas começaram a ler e começaram a criticar. Pessoas do meu grupo de estudo, do meu grupo de trabalho, a gente começou a tratar, né, conversar sobre tudo isso. Uns aceitaram, outros não aceitaram. Eu particularmente fiquei encantado com esse método, né? Porque me lembro que várias vezes, né, das vezes que eu conversei
com alguns espíritos, né, em consultas espirituais, em dúvidas que eu tinha e tudo mais, era uma conversa muito natural. Né? Tinha um espírito que sempre brincava comigo, contava alguma piadinha assim de muito bom gosto, né? Nada de muito negativo. O outro, a gente conversava abertamente falando das coisas, sem aquela cerimônia. Dava a impressão assim que algumas conversas dava a impressão de que todo mundo estava vestindo roupa preta, num ambiente escuro, com velas acesas. Nesse caso a gente conversava como se a janela tivesse aberta e o sol estivesse entrando em cima da mesa. Né? Então, eu particularmente gostei muito, mas isso é um tema, né, a se debater, é um tema a se conversar, né, porque como nós tivemos opiniões dos dois lados e acabou provocando essa agitação, e isso levou, né, ao desenvolvimento de um novo método. Aquele trabalho que é feito em Santa Catarina, que cidade que é, gente? Aquele que é transmitido pelo Canal 500. Qual é aquela cidade? Quem se lembra? Quem se lembrar vai ganhar uma estrelinha. Blumenau, ganhou estrelinha, o Miriam. Então, o trabalho que era feito, por exemplo, lá em Blumenau, era um trabalho público, de comunicações, de psicografia de familiares desencarnados, para as pessoas que estavam presentes no local. Então começava primeiro os informes do mundo espiritual. E aí vem um espírito dizendo, olha, os espíritos que vão se comunicar hoje são fulano, beltrano, tarará, tarará, tarará. Contava alguma coisa, tá bom, troco pelos sucrilhos, não tem problema. E aí então, tal coisa acontecendo, e no final ele brincava assim, né, um oferecimento da rádio espiritual, tal coisa. E depois começaram a vir as comunicações. Várias comunicações, vários espíritos trazendo mensagens muito sérias e tudo mais. Esse trabalho de Blumenau foi quase que um desdobramento daquilo que acontecia aqui em São Paulo, mudando a forma de conversar com os espíritos. Então aqui, nesse item que nós estamos estudando, o terceiro, que fala sobre aquilo que vem de um bom espírito é bom, aquilo que não vem pode ser mal. Nesse momento em que muitas vezes os espíritos tentam trazer para nós uma nova visão do mundo espiritual, porque é necessário, né? Porque a gente transformou as reuniões mediúnicas quase que num ritual. Você tem que sentar sério, você tem que falar sério. Se um espírito vem falar com você, você faz, ele fica sério, sendo que no seu dia a dia você não é uma pessoa séria. Se esquecendo, por exemplo, que os espíritos nada mais são do que homens desencarnados. Então, essa ideia, né, concluindo aqui o nosso raciocínio, essa ideia de conversar com os espíritos, de trabalhar com espontaneidade, não significa necessariamente você tirar o caráter sério da reunião. A reunião tem que ser séria. A comunicação pode ser espontânea. Então, o objetivo, para que serve essa reunião? É uma reunião doutrinária, então vamos aprender. Numa sala de aula, por exemplo, a princípio, todos os professores devem ser sérios. Mas tem muitos professores que trabalham essa seriedade com muito bom humor. Usam uma tática, uma técnica didática para chamar a atenção dos alunos, para transmitir o seu ensinamento. E esses são considerados os melhores professores. Chega numa escola e pergunta, quem é o melhor professor? É fulano. Por quê? Porque ele é legal, porque ele é divertido, porque a aula dele se torna interessante, etc. e tal. Agora, quando você faz uma reunião mediúnica, por quê? Tem muitos padres, para a gente ter uma ideia, e muitos pastores, que se destacam exatamente por essa espontaneidade. Eles acabam tornando a reunião muito mais humana, muito mais calorosa, do que aquela coisa fúnebre, séria. Para quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, mostra exatamente isso. Nós tínhamos ali alguns daqueles monges que estavam, né, naquele monastério, que gostavam de ler ali um livro de piadas, que eram piadinhas, algumas vezes picantes, vamos dizer assim, mas aqueles que eram os antigos, né, que eram os mais sérios, sisudos, começaram então a colocar veneno na ponta das páginas, para que as pessoas que folheassem, né, e molhavam o dedo na língua e coisa e tal, já contei o final do filme, né, acabava depois morrendo assassinado. E isso aconteceu no século XIII, século XIV, e nos tempos de hoje é a mesma coisa. Né? Não, Júnior, falar de professor de cursinho é algo que é fora de qualquer questionamento, né? Professor de cursinho é professor de cursinho. E são pessoas geniais, né? Mas assim, em grupos palestrantes é a mesma coisa. Você vai ouvir uma palestra, aquela palestra chata, aquela palestra monótona, aquela palestra séria, que quando acaba tem gente dormindo, roncando, gente bocejando, gente que já foi embora. Ao contrário daqueles palestrantes que são mais animados, mas não um ânimo a ponto de tirar a seriedade do trabalho, mas um ânimo para prender a atenção das pessoas.
desdobrando, né, Ju? Desdobrando e indo para longe, esse que é o pior, né? O corpo fica, mas o espírito vai embora, porque não aguenta mais. Então, esse mesmo tipo de situação, a gente acaba considerando, mas esse comportamento, essa conduta, ela torna a reunião séria, ela traz orientações sérias, o espírito mantém o seu respeito apesar do seu bom humor, ou ele traz ali elementos que mostram a sua inferioridade? Essas são situações que também devem ser consideradas nesses trabalhos mediúnicos, nas comunicações principalmente. Uma psicografia que traz ali uma palavrinha ou outra, uma expressão ou outra que denota uma certa vulgaridade e tudo mais, muitas vezes o espírito não é necessariamente mau, mas é um espírito muito mais ligado às manifestações terrenas do que às espirituais. Muitas vezes o espírito falava muito palavrão, gostava de contar piadinha quando estava desencarnado, quando estava encarnado, de repente ele desencarna e traz ali o mesmo comportamento. Então, a maldade e a bondade nesse sentido deve ser avaliada, por exemplo, naquilo que ele traz, no efeito que ele provoca sobre as pessoas, se as pessoas saem mais instruídas e confortadas do que simplesmente divertidas. Então essa é uma das orientações que São Luís traz para nós. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre essa série de psicografias ou série de transcrições que eu comentei com vocês agora, procure no Google Espírito Alfredo Alamar Regis. Ali provavelmente ele deve ter publicado no site dele, e vocês vão encontrar desde a primeira comunicação. Deixa eu pegar aqui exatamente quando foi, que eu já falo para vocês. Espera aí. Sobre aqui o meu Outlook, que eu já coloco exatamente aquilo que eu quero passar. Foi... só um instantinho. O espírito chama Alfredo Bastos, e foram 14 reuniões. A primeira reunião aconteceu no dia 9 de julho de 2012. Tá? E aí então eu fui recebendo, né, já faz um tempo que não chega nenhuma comunicação, e vocês vão entender exatamente o efeito, né, o impacto desse tipo de comunicação. Então dei uma procurada para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ler e tudo mais. Não é uma verdade, obviamente, né, como eu falei para vocês, eu achei muito interessante a proposta que o espírito trouxe, apesar da resistência dos mais antigos da casa, né, daqueles que eram os detentores da bandeira da seriedade do espiritismo. Kardec não era assim, né? Vocês lembram que Kardec, quando ele conversava com os espíritos, era de uma forma muito espontânea, né? Hoje não, hoje é uma coisa muito ritualística, muito séria, muito sombria, muitas vezes até, né? Dá a impressão de que até um filme de terror que está acontecendo ali, né? Tamanha seriedade da coisa. Então, para quem quiser conhecer, dê uma lidinha ali que toca nesse assunto, da gente saber exatamente como, quando um espírito se comunica e ele quer trazer as suas ideias, qual é exatamente o conteúdo e o valor dessas ideias, a respeito dessa questão de um espírito com maior elevação ou menor elevação. Bom, pessoal, fechamos por aqui então. Nós estamos na questão número... Alamar Regis, isso. Alamar Regis, o espírito é Alfredo Bastos. Coloque esses dois nomes no Google, que provavelmente vocês encontrarão alguma coisa. Tá? Nós paramos então no item número 267, no terceiro princípio de São Luís. A gente vai para o quarto, no nosso próximo encontro. Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Sim, senhora. Esperando. Legal, Júnior. Bacana. E é a mesma coisa, né, pessoal? Que assim como a gente julga um espírito, a gente também deve avaliar um estudo, um trabalho que tem que ser feito, né, e fazendo essa avaliação, valendo exatamente, né, analisando exatamente qual é o benefício que essa reunião, né, que esse encontro, que esse grupo está trazendo, está produzindo. Então todos nós estamos sujeitos a essa avaliação também. Né? Não é uma questão de simpatia, de afinidade, mas é uma questão de conteúdo também.